Ainda falando sobre governo federal, o Congresso aprova aumento para servidores do Senado e da Câmara e, assim, abre brecha para pagamentos acima do teto. Pois é, sobre esse assunto, eu e você vamos conversar com ele que está aqui no nosso estúdio, Marco Antônio Sabino. Tudo bom, Sabino? Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Olha, boa tarde. Envolver o governo é a pessoa certa para a gente trazer aqui, principalmente no campo político, né, para a gente entender todos esses meandros. Então, a gente vai chamar do lado econômico essa história para saber sobre as contas públicas. A gente convidou Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio. Denis já está com a gente aqui, né, Denis? Muito boa tarde a você, tudo bem? Olá, Nelson, Patrícia, Sabino, muito boa tarde. Quer começar? Vamos lá, como é que você analisa, Sabino, e também até a gente precisa ouvir a parte política, mas antes disso, o professor Denis, essa questão, né, esse aumento aprovado justamente bem na esteira de um ano eleitoral em que o próprio governo também é criticado por aumento de gastos e agora aumento justamente desses salários que acabam... digamos assim, pesando o sistema como um todo de uma realidade que não é semelhante à nossa, né? Pois é, isso é muito crítico, né? A minha visão, assim, além de ter estourado o orçamento do ano passado, tinha prometido equilibrar as contas, mas extrapolou. Esse ano, lembrando que o orçamento foi votado de outubro a dezembro do ano passado, ou seja, tiveram 3 meses de votação, de discussões de orçamento, e aí no primeiro dia de atuação da Câmara, ela vem e aumenta o salário dos servidores, beneficiando a eles próprios, mas assim, fora do que já estava na peça orçamentária. Então, é muito preocupante, porque no primeiro dia de atuação do Congresso, ele já desrespeita uma peça que eles mesmos criaram, que é o orçamento. E isso extrapolando já as despesas que já estão extremamente no limite, né? Claramente, alguma... intenção eleitoral, pensando nesse ano onde ele precisa do apoio da maior parte das pessoas, acaba beneficiando eles próprios. Mas isso, para a economia, é terrível, né? Professor, boa tarde, Marco Antônio Sabino. Deixa eu desenvolver um raciocínio aqui com o senhor. De que tipo de regime, tipicamente, em que tipo de regime econômico, político, tipicamente, a gente tem uma burocracia extremamente bem remunerada, com privilégios e ganhando acima do que ganha a média do trabalhador? De um regime autoritário, onde ele quer comprar as pessoas, quer manipular os seus, né, que estão próximos, justamente para, com o dinheiro, fazer com que eles trabalhem juntos, ou em sinergia, ou na mesma direção. Mas, assim, hoje, a notícia anterior era justamente que o governo alterou a sua agenda para se encontrar apenas com seus aliados. Ou seja, ele não quer ouvir quem traz ideias diferentes, quem traz uma contradição, quem traz um outro ponto de vista. Ele quer ficar ali no jogo em casa, né? Onde só eles próprios se apoiam, eles mesmos se cumprimentam, eles mesmos se ajudam. Então, é esse tipo de governo que a gente está observando nesse momento. Eu vou passar para você, Sabino, essa questão do lado político. Qual é o ganho, qual é a perda que vai haver aí para o governo, envolvendo aí exatamente o teto das metas, teto de gastos, né? Bom, nós vamos ter que entender agora qual vai ser o movimento do Poder Executivo, né? Do presidente Lula, que tem a caneta, óbvio que isso ainda carece de uma nova votação, mas vamos ver qual é o peso da caneta do presidente Lula no segundo momento para eventualmente vetar essa decisão do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Porque se não vetar, vai colher todos os problemas que essa decisão vai gerar. E esse é ano de eleição. Se de um lado a Câmara quer fazer, dar benefícios para os seus, do outro lado o presidente Lula tem que responder à opinião pública. Então vamos ver o que o presidente Lula vai fazer. Professor, acho que é interessante talvez a gente mostrar para a nossa audiência como que isso impacta a vida do trabalhador, a economia no dia a dia, né? Como esse sistema pesado, encharcado de gastos, de custos, no geral, acaba afastando investimentos, aumentando o risco do país Brasil, enfraquecendo de alguma forma a nossa economia
como que isso impacta a vida do trabalhador, não só porque esses ganham mais, mas porque a economia como um todo se enfraquece? Isso, é um sistema de privilégios, né? Alguns poucos acabam ganhando bastante, mas para que eles ganhem bem, todos pagam, né? Infelizmente, às vezes não é perceptível, mas se você vai comprar um leite no mercado, esse leite tem impostos. Um pacote de bolacha para os seus filhos, a carne, o arroz, tudo isso tem uma carga de impostos que é o que sustenta isso, né? O governo não tem dinheiro, ele arrecada dinheiro da população, da atividade econômica, das empresas, mas as empresas também repassam, porque se a empresa vende o leite, no final é o consumidor que compra esse leite, que paga pelo leite, pelos impostos, a empresa repassa para o governo. Então, a gente precisa tomar cuidado nessa observação, que às vezes fala assim, vamos taxar os bilionários, vamos taxar os bancos, mas na verdade, por conta de excesso de gastos, a nossa taxa de juros está em os patamares mais altos das últimas décadas. Isso tem gerado um pagamento gerou no ano passado, mais de 1 trilhão, ou seja, quase um décimo do quase 20% do orçamento do governo, que para o ano de 2026 está em 6 trilhões. Isso é tudo que o governo vai gastar. Só de juros para banco tem mais 1 trilhão encomendado, por quê? O governo gasta demais, não consegue pagar a sua dívida e acaba pagando juros altos por conta disso. Isso tudo, quem paga? A população. Você, na ponta, quando vai comprar o leite, a bolacha, o arroz, o feijão, isso é uma carga que as pessoas carregam, sustentando esse sistema de privilégios internos. Sabino? Olha, e não é à toa, eu queria registrar, viu, professor, que a Câmara volta, né, do seu recesso, do seu belo recesso de final de ano, e tem como primeiro projeto a ser votado exatamente a questão do reajuste dos seus colaboradores ali, dos seus funcionários. E com uma lógica perversa, Nelson, Patrícia, professor, uma lógica perversa que é, a cada 3 dias trabalhados, um de indenização, que pode ser desfrutado com folga ou pode ser transferido em dinheiro, pode ser repassado em dinheiro. O que significa que isso entra como indenização e, portanto, está livre do pagamento do imposto de renda só para piorar o cenário. É aqui que eu queria colocar, Sabino, você falou do veto, da possibilidade de um veto do presidente Lula. Mas também, vamos combinar, né? Como diria Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes, porque se ele veta, ele fica mal com os seus pares dentro do parlamento. Se ele mantém, ele fica mal perante a opinião pública. Como sair dessa encruzilhada? Nelson, quem escolheu ser presidente da República foi o presidente Lula, né? Está lá para tomar decisões difíceis. E essa é uma decisão que ele tem que escolher entre uma classe privilegiada que está sendo beneficiada novamente ou a população indignada com essa situação. Agora, professor, até analisando essa questão da possibilidade do veto do presidente Lula, como é que o senhor analisa possivelmente essa vontade, esse desejo do presidente Lula em evitar esse aumento com a conduta do governo junto aos seus gastos? Pois não me parece que existe essa intenção de conter gastos de nenhuma forma, né? Porque o Congresso podia muito bem trazer um aumento e alguma medida compensatória. Não temos medida compensatória, simplesmente um aumento. O governo, no ano passado, estourou o orçamento em mais de 60 bilhões e falou que 48, veja bem, isso aqui não faz parte da nossa meta fiscal, isso aqui são gastos extraordinários, tem que ficar fora da meta fiscal. Então, esse governo executivo tem essa forma de trabalhar, onde ele fala assim, a gente pode gastar um pouco a mais, porque tem algumas coisas que não deveriam estar na nossa conta, mas sinto muito, todos os gastos são gastos do governo, não tem o que está fora, né? Mas a gente não vê esse tipo de boa vontade. Desde o dia 1 desse governo se fala, precisamos rever gastos, precisamos equilibrar gastos. O governo fala, não, precisamos expandir gastos, precisamos expandir a arrecadação. Eu não acredito que vai haver veto, porque nos últimos 3 anos isso não aconteceu, agora no ano de eleição, é muito mais difícil ainda. Onde vai dar isso, esses excessos de gastos? A solução não, o resultado a gente tem visto, né? Excesso de endividamento
que acarretou R$ 1 bilhão de pagamento, 1 trilhão, desculpa, é muito número, é muito dinheiro, R$ 1 trilhão de pagamento de juros só no ano passado. E esse ano o caminho é o mesmo, né? Então, no final, existe um discurso, vamos taxar bilionários, na realidade vamos beneficiar bancos e os agentes financeiros que estão financiando o governo com pagamento de juros na casa de 15% ao ano, como a gente está vendo agora. Aqui tem um problema, professor e Sabino. Se a gente pegar, a grosso modo, a massa salarial de professores, de policiais, de médicos, o quanto se paga para um médico no SUS, o quanto um policial que arrisca a vida dele ali na frente de um bandido e o quanto ele recebe. E aí você vê que um privilegiado que trabalha num ar-condicionado, numa questão onde ele pode usufruir de todos os benefícios que lhe são colocados pelo governo como um todo, ele tem um aumento e ainda tem essa possibilidade de descanso remunerado. Como sair dessa situação, Sabino e professor? Eu queria começar pelo Sabino, porque o que a gente vê a gente, olha, quem pode decidir isso toma decisões contrárias. Quem pode decidir isso é o povo na hora do voto, mas a gente não consegue eleger pessoas possíveis de fazer alterações necessárias. Ô Nelson, isso tem uma resposta simples e uma resposta complexa. A resposta simples é vergonha na cara, né? A resposta simples é o seguinte: vamos pegar quem votou a favor disso, vamos para a urna em outubro e vamos decidir quem merece ficar e quem não merece ficar. A resposta complexa é que há uma série de interesses em torno disso, por trás disso, que vão levar os salários, pasmem nesse número, salários de alguns desses servidores para quase R$80 mil. Maior do que o do presidente. Muito acima do teto do funcionalismo, que é o salário do presidente da República, do ministro do Supremo Tribunal Federal, de R$46 mil. Muito acima. Quer dizer, esse teto, para inglês ver, é só para alguns. Para os privilegiados, ele não vale. E aí, professor? Eu vejo que tem uma questão que é crítica, que além do orçamento, além do dinheiro, você falou, né, a gente, através do voto, pode escolher pessoas diferentes que vão fazer um trabalho diferente. Mas, na realidade, nosso sistema de votação você vota num candidato, esse voto vai para o partido e esse partido escolhe quem está lá. Por isso, muitas vezes, eu ouço falar assim, você tem que cobrar o seu deputado. Mas, raramente, o deputado que eu votei se elegeu. Foi alguém que está lá, que não fui eu que votei, porque o voto acabou indo para o partido. Isso tem aquela lembrança, né, do efeito Tiririca lá. Ele recebeu tanto voto que ele sozinho elegeu mais 3, 4 junto com ele, né? Então, as pessoas que estão lá, efetivamente, não estão nos representando, né? Não estão olhando para os interesses da população. Muito poucos, efetivamente, teve o voto que o colocou lá. Muitos vieram por conta da formatação como é feita as eleições hoje, né? Então, acho que, assim, o Sabino falou muito bem, não é uma coisa simples, não é uma coisa única. Uma coisa que seria simples é, efetivamente, eles pensarem nas consequências, mas a gente vê que, na verdade, eles pensam, em primeiro lugar, em interesses próprios e depois qual a repercussão disso. Aí, se a população fala muito, se tem algum tipo de manifestação contra, se tem, né, um clamor da população através de protestos, eles dão uma ajustada. Se não, passa, né, como tantos passaram. O Sabino colocando aí R$80 mil que pode alcançar a remuneração de algum dos servidores, isso é ultrajante, né? Não é só contra a população, como é vergonhoso, assim. Mas não vejo uma solução simples, é uma reforma ampla que a gente precisa fazer para conseguir colocar pessoas melhores que tenham interesses mais no Brasil como um todo, porque você também citou, né? Em vez de a gente atrair empregos, em vez de a gente atrair investimentos, a gente está distribuindo dinheiro simplesmente para manter o que se tem. E isso não vai trazer um crescimento de longo prazo, nem de perto, nem de longe. O professor falou uma coisa, viu, Nelson e Patrícia, se vocês me permitem, que é o seguinte, reformas, né? E tem uma reforma que está lá, parada no Congresso, pouco se discute,
pouco se fala nela, que é a reforma política. Essa é uma reforma fundamental e prioritária que a gente precisa pensar nela também. Por exemplo, para corrigir essas questões das distorções que o professor fala, no que diz respeito ao coeficiente eleitoral, né? De a gente acabar elegendo aquele deputado que não nos representa. Há necessidade urgente do voto distrital no Brasil, né? E essa é uma discussão que eu não vejo progredir. Esse é um movimento que a sociedade precisava fazer pela reforma política. Marco Antônio Sabino, muito obrigada pela sua presença e participação com a gente, assim como agradecemos também a fala aqui, a análise do professor Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio. Muito obrigada, viu, professor? Tchau, professor. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Sabino. Obrigado. Um abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau.